vida, algumas sementes caíram pelo caminho que eu estava fazendo. Mas olha só aqueles pássaros, comeram as minhas sementes. Vou continuar andando e plantando as minhas sementes. Olha, aquelas sementes caíram em terra cheia de pedras. Elas conseguiram crescer só um pouco, mas como tem mais pedra do que terras, elas não criaram raízes e não ficaram fortes. Veja o sol quente, queimou aquelas plantas. Que pena, vou caminhar mais um pouco. Nossa, aquelas sementes caíram no meio dos espinhos. Poxa, coitadinhas, os espinhos apertaram elas e elas não conseguiram respirar e por isso não cresceram. Preciso plantar mais sementes. Alguma delas precisa crescer. Oba! Encontrei um bom solo. Olha só como as sementes cresceram. Criaram árvores lindas e cheias de frutos. Ah, como é bom ver uma semente crescendo. Estou tão feliz. Vou até plantar mais sementes nessa terra. O semeador ficou muito feliz com esse solo bom, minha amiga. Ele ficou muito alegre quando encontrou uma terra boa para plantar suas sementes. Mas, Samuca, qual a lição dessa história? Vamos lá, Preciosa. O semeador são os amigos de Jesus. São todos aqueles que Jesus mandou ele falar sobre as boas novas. Lembra que ele mandou a gente falar sobre o amor dele para todo mundo? Lembro sim! Ele nos deu a lição de falar sobre o amor de Deus para todas as pessoas. Eu mesma fui lá falar para as ovelhas da minha antiga fazenda sobre Jesus no mesmo dia. Pois bem, minha amiga, a semente é a história sobre o amor de Deus e sobre a salvação que Jesus traz. E as terras em que as sementes caíram são as pessoas que vamos contar essa história. Deixa eu te explicar melhor. Às vezes, algumas pessoas vão ouvir sobre o amor de Deus e ainda assim não vão querer ser amigos dele. Essas pessoas têm um coração como a terra no meio do caminho, onde a semente não cresceu. Outras pessoas são como a terra cheia de pedras, em que ouvem, gostam da história, mas logo desistem de seguir a Jesus, porque elas não ficam fortes, não têm raízes em Deus. Outras pessoas têm um coração como a terra cheia de espinhos. Elas querem continuar vivendo no pecado. Não querem ser amigas de Deus. E as outras têm um coração como a terra boa, que ouvem sobre Jesus e querem ser amigas de Deus. E crescem em Jesus, cada dia um pouquinho. Quer dizer que meu coração tinha uma terra boa? Isso mesmo! O nosso coração tem uma terra boa. Por isso que algumas ovelhas do meu antigo rebanho não quiseram nem vir morar aqui com a gente, porque o coração delas não tinha terra boa. Você entendeu, minha amiga? É isso mesmo. Eu amei essa parábola, Samuca. Que história legal. Me conta outra. Amanhã, minha amiga, o sol já tá se pondo. Melhor a gente voltar pra junto do rebanho. Amanhã eu te conto outra história. Tudo bem, Samuca. Vamos lá encontrar o rebanho. Vamos lá. Por que eu trouxe essa propaganda? Talvez você esteja pensando, o que tem a ver essa propaganda de um banco com a nossa mensagem de hoje? Todos nós temos alguma lembrança da infância, né? De Natal da infância. Não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem alguma coisa que vai te remeter ao Natal da sua infância. E eu estava me lembrando sobre qual a verdadeira mensagem do Natal, qual o verdadeiro espírito natalino.
E é engraçado porque uma das primeiras lembranças que eu tive, uma das mais fortes lembranças da minha infância, foi essa propaganda. Toda vez que eu via essa propaganda na televisão, começava tocando essa musiquinha, eu sabia, o Natal estava chegando, os primos iam se reunir na casa da avó, as férias estavam chegando, ou tinha chego, depende das notas na escola, né, se tinha ficado de recuperação ou não, e a família se reunia, ia ter trocas de presentes. Então essa música, quando eu via essa propaganda, isso sempre me trazia um sentimento muito bom, uma mensagem muito boa no meu coração. A verdade é que o Natal, ele carrega consigo muitas mensagens. Muitas mensagens. Para cada pessoa aqui o Natal tem um significado. Eu conheço pessoas que falam, eu odeio o Natal. E eu conheço a maioria que fala assim, eu gosto do Natal, eu gosto do clima do Natal. O Natal ele carrega mensagens de paz, ele carrega mensagens de esperança, de unidade, fraternidade, de amor. É tempo de nós revermos quem nós amamos, para a maioria das pessoas né? De se sentar à mesa com familiares, fazer uma refeição. É tempo de nós agradecermos, é tempo de ser generosos, de trocarmos presentes, de darmos presentes. E como diz a canção da Simone, né, Então é Natal, que no Brasil começa a tocar já em dezembro, vai dezembro todo, é tempo de ser feliz quem souber o que é o bem. Mas aí eu te pergunto, e esse é o tema da nossa primeira mensagem, qual é a verdadeira mensagem do Natal? Qual que é o verdadeiro espírito natalino? Todas as mensagens que nós falamos acima sobre o Natal, elas têm embasamento no fato de que Deus, Ele se fez homem, de que Deus veio ao mundo na figura de um bebezinho na manjedoura. A imagem de Cristo, de Deus na manjedoura, ela traz sim paz, ela traz sim esperança, ela traz amor, ela traz generosidade, o próprio Deus sendo generoso, se dando, traz a questão do presente, o próprio Deus se doando. Mas qual que é a verdadeira mensagem do Natal? Qual que é o verdadeiro espírito natalino, segundo a palavra de Deus? Então eu te convido, nas próximas 3 semanas, nós falaremos sobre mensagens nada convencionais do Natal. Por que é nada convencional? Porque são mensagens que não vendem, não são mensagens tão atrativas, mas que são as mensagens verdadeiras do Natal. Afinal, Natal fala de amor, legal, mas de que amor que o Natal está falando? Natal fala de esperança, sim, mas como nós podemos obter essa esperança que o Natal nos promete? É simplesmente, porque o Natal traz esperança. Não, mas como nós temos acesso a essa esperança? E hoje nós iremos falar então sobre a verdadeira mensagem do Natal. A primeira mensagem, gente, que nós temos que entender do Natal é o que nós vamos expor hoje. Porque se nós não entendermos essa mensagem que nós vamos tratar hoje, nós não entenderemos as outras implicações do Natal. Em meio a tantas mensagens que nós ouviremos, nós precisamos ter essa mensagem muito clara. Então, abra sua Bíblia comigo, num texto muito famoso de Isaías, capítulo 9, uma profecia que foi dada por um profeta chamado Isaías, mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo. E nós iremos ler alguns versos. Isaías, capítulo 9, nós leremos alguns versos, você pode acompanhar. A gente também tem aqui a nossa versão NVI, no telão. Então acompanhe comigo. Isaías 9, a gente vai começar do verso 2. E diz assim: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Esse é o versículo 5. E continua: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Vamos orar? Até aqui que a gente vai ler. Senhor, nós te agradecemos
por esse domingo onde nós podemos nos reunir, Pai, na sua casa. Nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade que temos, do acesso que temos até o Senhor. Pedimos que o Senhor possa falar conosco, Deus, através da palavra que está exposta diante de nós. Pedimos que nessa manhã o Senhor possa nos abrir os olhos para que possamos sair daqui entendendo, compreendendo qual que é o verdadeiro motivo do Natal, qual que é a verdadeira mensagem do Natal. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que possamos entender. Eu peço que o Senhor use a mim, vaso do Senhor, pecador, falho, mas que para que possa comunicar a Tua mensagem, Deus, de forma clara, objetiva e ousada, Deus, aos nossos corações, Pai. Eu oro assim nessa manhã, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Essa é uma das profecias mais incríveis da Bíblia. O Lucas acabou de falar aqui na sua oração que a gente pode descansar em Deus, porque todas as profecias que foram dadas sobre Jesus, elas se cumpriram. Todas as profecias da Bíblia, elas se cumprem na pessoa de Jesus. E essa profecia, ela foi proferida, preste atenção, mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías, ele pronuncia essas palavras sobre o menino que viria mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo. E no versículo 2, Isaías nos fala de um povo que caminhava em trevas, de um povo que vivia na terra da morte. Algumas versões vão dizer terra da morte, outras vão dizer em trevas. E a primeira verdade profunda que você precisa compreender sobre o Natal, que nós temos que entender, é que o mundo na qual nós vivemos é um lugar escuro. O mundo na qual nós vivemos é um local de trevas e que nós jamais podemos encontrar o caminho de saída. Nós jamais podemos encontrar a realidade, a não ser que Jesus ilumine o nosso caminho. Essa é a primeira mensagem que o Natal nos traz. A Bíblia, ela descreve o mundo na qual nós vivemos como um lugar de trevas densas. E quando a Bíblia fala que o mundo está em trevas, preste atenção, tem dois motivos, duas razões por trás. O primeiro sentido é que o mundo é um lugar repleto de maldade e de atrocidades. Primeiro motivo, por que a Bíblia fala que o mundo é um lugar de trevas? Porque o mundo é um lugar de atrocidades, de maldades. Quando essa profecia se cumpre, 700 anos depois, quando Cristo nasce, se você pegar para ler nos Evangelhos, isso é uma boa coisa para você fazer nesse tempo, leia os Evangelhos para você entender melhor o nascimento de Cristo. E se você olhar os relatos bíblicos, você vai ver que naquela época existia muita violência, existia muita injustiça, existia muito abuso de poder. Lembra do governador que manda matar todas as crianças? Existia gente sem ter onde morar, o próprio Cristo, né, como um refugiado fugindo da opressão e muita angústia. Agora, esse é um retrato dos nossos dias também. Não é nada diferente dos nossos dias. Abuso de poder, pessoas se refugiando. Se você pega o mundo que nós vivemos, existem refugiados ao redor do mundo, fugindo de seus países por causa de guerra, por causa de opressão, de ditadores violentos. É muita injustiça no mundo que nós vivemos. Se você ligar um telejornal, eu não sei quantos assistem telejornal, ou se você dá uma olhadinha em alguma página de notícia, ou se você vê o Cidade Alerta, algum jornal desses, né, de policial, por meia hora você fala, Senhor, alguma coisa está errado. Quanta violência nesse mundo, quanta maldade nesse mundo, quanta atrocidade. Gente, o mundo que nós vivemos, essa é a primeira mensagem do Natal, é um lugar cheio de trevas e más notícias. Algum tempo atrás, um amigo meu que está aqui, o El, ele falou, cara, eu vou te mandar um site para você ver que chama Só Notícia Boa, porque eu não aguento mais ouvir notícia ruim. Eu falei, nossa, que interessante. Porque se a gente olhar para a realidade, a gente vai ver que o tempo todo são notícias ruins. Essa é a primeira verdade que o Natal nos traz. E quando a Bíblia também fala que o mundo que nós vivemos é um lugar de trevas, a Bíblia quer dizer que nós não temos conhecimento suficiente, a humanidade não tem conhecimento suficiente para curar o mal do mundo. O homem não sabe, ele é ignorante quanto ao conhecimento, à habilidade
para curar esse mal que existe no mundo. E aí, por que é necessário a gente ter muito isso claro na nossa mente? Porque uma das mensagens natalinas que a gente mais ouve é a seguinte: olha, é tempo de Natal. Você vai ouvir muito isso agora, e todo Natal a gente ouve isso. É tempo de Natal, é tempo de nós darmos as nossas mãos, é tempo da gente trabalhar bem forte para a gente fazer do mundo um lugar melhor. Em outras palavras, nós temos a luz dentro de nós e nós podemos acabar com a injustiça, nós podemos acabar com a violência e nós podemos acabar com o mal. Será? A minha pergunta é, será que nós conseguimos isso? O homem, gente, longe de Deus, ele sempre acreditou que seria capaz de dar um problema, de resolver o problema no mundo. Com a chegada, especialmente do iluminismo, em 1700 e pouco, o homem passou a acreditar que a educação, se a gente tiver educação, se a gente investir na educação, a gente vai resolver os problemas do mundo. E aí é interessante que se você olhar a história, certa vez eu estava lendo sobre o relato da Europa pós-iluminismo, o iluminismo se espalhou por toda a Europa, a ideia de que tudo que nós precisamos é a razão vai resolver todas as coisas. E aí o iluminismo se espalha na Europa, a Europa fala, Deus, nós não precisamos mais de você, nós já sabemos resolver os problemas, nós não precisamos da fé, nós estamos emancipados. E a Europa investiu, e ela cresceu, investiu em educação, isso é bom, mas ela tirou Deus de cena, e ela falou, nós resolvemos o nosso problema, acabou. Nós somos um continente de primeiro mundo, nós não temos mais problemas aqui, não precisamos mais da fé para nos ajudar, não precisamos mais de Deus, nós sabemos como resolver o problema. E aí vem 1914, a Primeira Guerra Mundial. A Europa para e fica em choque. Ok, vamos fazer alguns ajustes aqui, vamos mexer, acho que alguma coisinha que a gente precisa fazer, mas tudo vai dar certo. Nós já sabemos como resolver a questão da maldade no mundo. É só da educação, é só da tecnologia, ciência. 1938, 39, vem a Segunda Guerra Mundial, vem o genocídio dos judeus, e a Europa se pega perplexa falando, nós não temos mais em quem acreditar, porque nós tiramos Deus de cena, mas também nós não podemos nos apoiar sobre a nossa educação, sobre o iluminismo, sobre toda essa era que nós acreditamos. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu gostava muito de ouvir uma rádio de notícia, e sempre quando acontecia algum fato de racismo, de abuso de poder, eu me lembro que a âncora, ela sempre falava assim, como pode? Ela ficava revoltada, ela falava assim, como pode, em pleno século XXI, a gente ter caso de racismo, a gente ter caso de abuso, com tanta informação que nós temos, com tanto conhecimento que nós temos, a gente ainda está passando por situações como essa, como pode ter ainda tanta maldade no mundo? Você percebe qual que é o pensamento por trás disso? É o pensamento de que você der muita informação para o homem, de que se você der muito conhecimento, com o avanço da tecnologia, os problemas vão se acabar. Mas o que a história mostra não é isso. O que a história mostra não é isso. A primeira mensagem que o Natal vem nos trazer é uma má notícia. A má notícia de que o mundo que nós vivemos está quebrado e que nós não sabemos como consertá-lo. Guarde isso. A primeira má notícia do Natal é que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo mau e nós não sabemos, não temos ideia como consertar. A gente tenta com política, a gente tenta com isso, a gente tenta com educação, coisas boas, mas nós não podemos esperar redenção dessas coisas. Eu tenho 2 filhos, Mariá e Benjamin, alguns aqui conhecem. Mariá tem 4 anos e o Benjamin tem 1 ano e 10. Eu estava imaginando, né, com o que a gente pode comparar essa questão do homem consertar o mundo? Eu fiquei imaginando, imagina que um dia eu estou viajando com eles, ou a gente está andando de carro, e o motor do carro superaquece, e funde o motor. E aí eu chego para Mariá, pego uma ferramenta para o Benjamin e falo, olha, papai quer que vocês consertem o carro. Está aqui, ó, essa ferramenta está aqui, e essa ferramenta para você, Mariá, e para o Benjamin. Vão lá e dão um jeito. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles não têm capacidade, eles não têm força, eles não têm conhecimento para consertar um carro. Ridículo esse exemplo, né? Tão ridículo como o homem querer consertar o mundo.
é bem parecido. É bem parecido. O homem não tem conhecimento, o homem não tem força, o homem não tem capacidade para arrumar o mundo. Por mais que a tecnologia possa avançar, por mais que a educação possa crescer, ok, vai trazer muitos bens para a humanidade, mas não vai consertar, porque a Bíblia fala que o problema do homem não é algo externo. Não são sistemas que são corruptos porque o sistema é mau. A Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, se você ler com um pouquinho de atenção, você vai perceber que o ensino completo da Bíblia é que ela afirma que a fonte do mal no mundo é cada coração humano. Essa semana o pastor Jay postou alguma coisa que eu até repostei, que eu achei muito interessante. Ele colocou assim: à medida que a gente vai envelhecendo, a gente percebe que o problema está em nós. Que o problema somos nós. Porque quando a gente é mais novo, a gente acha assim, olha, se tal coisa acontecer, o problema é os meus pais. Primeiro é os pais. Os meus pais são os meus problemas. Depois é o capitalismo. Depois o problema é isso. Depois o problema é aquilo. O problema sempre está fora. Mas quando nós fazemos uma autoanálise, a gente vai ver que o problema, a maldade do mundo, está no meu coração. A pessoa que a gente deveria mais suspeitar é aquela que a gente vê no espelho todo dia. Essa é a fonte do mal no mundo, e por isso que tecnologia alguma, educação alguma, ciência alguma vai resolver o problema das atrocidades no mundo. Apesar do homem continuar constantemente achando que se ele desenvolver mais tecnologia, mais educação, mais ciência, ele vai resolver o problema no mundo, e não vai. Se o homem quisesse, já teria erradicado a fome no mundo. Se o homem quisesse, já teria acabado com os conflitos, pela tecnologia. Mas ele não tem capacidade, porque o problema é mais profundo. A visão cristã da realidade, ela não é nem pessimista, muito interessante isso, nem otimista. Ela é uma visão realista. Mais uma vez, a visão cristã do mundo, ela não é nem pessimista, ela nem é uma visão otimista. Ela é uma visão realista. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar um texto falando assim, olha, gente, uma mensagem otimista tipo, vamos nos alegrar, vamos unir as nossas forças, que nós podemos fazer do mundo um lugar bem melhor. O que a gente precisa é de um pouco de união, um pouco de cooperação, e o mundo vai ser um lugar de paz e perfeito. Você nunca vai encontrar isso na Escritura. Nunca. A Bíblia tão pouco ela tem uma visão pessimista do mundo, uma visão de tipo, olha, como eu já ouvi de algumas pessoas, Deus tem que jogar fogo nesse mundo, uma bomba, destruir e fazer de novo. A Bíblia também não tem essa visão pessimista do mundo. A visão da Bíblia, do cristianismo, é a seguinte: as coisas vão muito mal, realmente, elas vão muito mal. Nós não temos como nos curar, a gente não tem realmente como nos salvar. Contudo, há uma esperança. Essa é a mensagem, essa é a visão da Bíblia em relação à realidade. Então nós chegamos a outra mensagem central do Natal, e essa é uma boa notícia. Porque, pensa comigo, para você receber uma boa notícia, quando você recebe uma má notícia, a boa notícia ela tem um impacto muito maior. Se você dá uma boa notícia para alguém, a pessoa fala assim, por que você está me dando uma boa notícia? Para mim está tudo bem. Agora, quando você fala para as pessoas, quando as pessoas enxergam, quando elas entendem, quando o homem ele faz uma autoanálise, ele fala, realmente, a situação do mundo ela é muito má, e eu não sei como consertar. O meu coração ele é muito mau, e eu não sei aonde consertar. Aí nós podemos trazer a boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia que nós recebemos no Natal é que Deus interviu na história da humanidade. Deus não nos deixou nessa cegueira e nessa escuridão que a Bíblia fala que nós estamos sem Deus. E o texto, ele nos diz que uma luz raiou sobre o povo que vivia em trevas. É como uma imagem, o raio, ele nos remete, o texto, a luz do sol que vem nos iluminar. Todos os dias ela vem nos iluminar, nos aquecer e nos dar vida. A gente não pode mudar essa realidade. Você não pode comprar o favor do sol. Ele vai estar lá. E de onde vem essa luz? O texto continua nos dizendo que a esperança para esse povo seria um menino que iria nascer.
Um menino que iria nascer seria esperança para um mundo em trevas, gente. Se a gente parar um pouco, talvez as pessoas que receberam aquela profecia, é porque nós estamos aqui como a gente já enxerga toda a realidade, mas imagine lá atrás, as pessoas sem esperança, em trevas, um mundo obscuro, e aí uma profecia vem, olha, um bebezinho que vai nascer, ele vai ser a luz para esse mundo. Talvez poderia pensar, não, um bebê que vai nascer, não pode ser sobre um exército enorme que vai dominar esse mundo, sobre um rei poderoso que vai dominar todas as coisas e trazer o bem. Não, a Bíblia fala que seria um bebê, um menino, e sobre os ombros desse menininho estaria o governo de todo mundo. Que coisa maravilhosa, gente, que coisa maravilhosa. E os 4 títulos que são aplicados a esse bebê que nasceria é Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai, aquele bebezinho na manjedoura, sabe quando você estiver no seu presépio, se você tem um presépio, ou quando você estiver vendo um filme sobre o Natal, sobre Cristo, aquele bebê, ele é todo-poderoso, ele é o El Shaddai. Ele é o Deus da paz, o príncipe da paz. Ele é o Shalom de Deus. Ele é o Pai eterno, Isaías está falando. Ou seja, que criou todas as coisas. E ele é um maravilhoso conselheiro. Um bebê, gente, um bebezinho. Imagina para as pessoas recebendo essa mensagem. Eu participei do parto dos meus 2 filhos, eu tive essa alegria de ver os 2 nascerem. Um misto de sentimento, né? De pavor até nascer, e quando nasce é uma alegria. Até antes de nascer você fica, meu Deus, vamos voltar para casa e deixar o bebê dentro da barriga, porque eu acho que não vai sair não. Mas depois que nasce, você pega o bebê, você fala, que coisa maravilhosa. Né? E como pai, coruja, a gente pega e fala, meu Deus, é a coisa mais linda desse mundo, mas eu nunca falaria que os meus filhos, eles têm esses atributos, um todo-poderoso, né? Shalom, Deus eterno, está falando de um bebê. Era de um bebê, mas era o próprio Deus. Se aquele bebê realmente é um Deus forte, é Pai eterno, nós não podemos simplesmente nos achegar diante de Jesus e falar assim, olha, Jesus é um cara legal. Eu gosto de Jesus. Gente, a Bíblia não dá oportunidade para nós dizermos que nós gostamos. Eu curto Jesus. Eu curto, ele é um cara legal, ele faz a minha vida ser um pouco melhor. Em nenhum relato na Bíblia, nenhuma parte da Escritura você vai ver que as pessoas curtiam Jesus. Quando Jesus se revelava como Filho de Deus, ou através das suas palavras, ou através dos milagres, dos sinais, ou as pessoas tinham medo, você vai ver que ou as pessoas ficavam com medo de Jesus, ou elas ficaram furiosas com ele, ou elas se prostravam diante dele. Ninguém curtia Jesus, como a gente curte nos nossos dias. Ah, Jesus é um cara legal. Você está entendendo um Jesus errado. Porque Jesus não é um cara legal. Jesus era Deus. Jesus é Deus. E aí, se você pega os outros 2 atributos de Cristo, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, aquele bebezinho que se tornaria o Cristo, maravilhoso conselheiro e príncipe da paz. Você já pensou nesse atributo de Cristo como maravilhoso conselheiro? Essa é uma boa nova do Evangelho, gente. Essa é uma boa nova que o Natal traz. Eu não sei quanto a você, mas toda vez que eu estou passando por uma aflição, um momento difícil na vida, e quero procurar conselhos, é sempre especial quando eu acho uma pessoa que já passou pelo que eu estou passando. Já passou por algum momento difícil, aí você vai conversar com alguém, a pessoa fala, eu já passei por isso. Eu sei o que você está falando exatamente. A pessoa ela começa a te aconselhar porque ela já teve aquela dor. Eu passei por essa dor. Eu passei por uma traição. Eu passei por esse abandono. Eu sei o que você está passando. E é diferente. E aí você consegue comunicar com a pessoa e você se sente compreendido. É assim com Cristo. É assim, quando a Bíblia fala que Ele é um maravilhoso conselheiro, a Bíblia está falando que Ele entende exatamente todas as nossas dores. Se de fato, Deus nasceu naquela manjedoura, na pessoa de Cristo, então nós temos algo que nenhuma outra religião no mundo vai propor. Nós temos um Deus que compreende de verdade, gente, a sua e a minha dor na profundidade. Você está se sentindo abandonado? Jesus sabe o que é ser abandonado pelos discípulos, pelo próprio Pai, em consequência do nosso pecado. Está se sentindo angustiado? Sabe aquele momento que você está com angústia no coração, que você não sabe de onde que vem? Jesus sabe o que é sentir angústia. Ele sofreu uma angústia no Getsemane, a ponto de suar sangue.
Jesus conhece todos os nossos sentimentos, não tem ninguém que poderia nos aconselhar melhor que o próprio Cristo. Está sentindo sozinho? Jesus sabe o que é solidão. Nós temos essa é a boa nova do Natal, gente. Essa é a boa nova do Evangelho. Nós temos um Deus que viu as trevas que nós estávamos. E Deus falou assim, eles não têm como se consertar. E por isso que lá em Gênesis 3,15, Deus fala, eu vou enviar alguém que vai consertar essa bagunça. E aí se você pega, desde Gênesis, você vai ver que o homem vai tentando, mas só erro. Não tem uma bola dentro. E aí Deus falando, vocês não têm como se consertar, eu vou enviar alguém que vai arrumar essa bagunça. E esse alguém vem, ele é um maravilhoso conselheiro, um dos atributos de Cristo. Nós deveríamos tomar conselhos com Cristo. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro. Então, quando nós nos sentimos desorientados e perdidos na vida, nós temos alguém que pode nos aconselhar. Quando nós sentimos em dor, nós temos alguém que compreende a nossa dor. Gente, isso é ultrajante para qualquer religião. Se você estudar qualquer outra religião, Deus é alguém que está distante da dor do mundo. O Evangelho de Cristo é a única realidade, a única religião no mundo que vai ensinar Deus se fez homem. E Deus não veio como homem, cheio de esplendor e glória, e falou, vou resolver tudo, vocês fiquem longe de mim. Ele nasceu numa manjedoura. Pense um bebê indefeso ali. Eu posso chegar para uma criança e querer pegar e falar assim, eu não quero. Mas Jesus estava ali indefeso como um bebê. Desde o nascimento, Jesus estava falando, eu me fiz vulnerável para que vocês pudessem ter acesso a mim. Essa é a maravilhosa notícia do Evangelho. Tim Keller, falando sobre esse atributo de Cristo, ele fala assim, nenhuma outra religião afirmou que Deus sofreu, que precisou ser corajoso, que sabe como é ser abandonado pelos amigos, esmagado pela injustiça, torturado e morto. O Natal mostra que Ele sabe o que você está passando. Coisa maravilhosa, né, gente? O Natal é um lembrete de que Deus conheceu a dor que nós passamos. Tem uma citação que é um pouco longa, mas eu quero que você preste muita atenção, que é fantástica, de uma romancista britânica chamada Dorothy Sayers. Ela diz assim, nós temos aqui, a encarnação de Cristo nascendo na manjedoura, significa que, seja qual for a razão pela qual Deus escolheu nos deixar cair, para sofrer, para nos sujeitar às dores e à morte, ainda assim, Ele teve a honestidade e a coragem de provar do próprio remédio. Muitas pessoas perguntam, por que Deus permitiu que o homem caísse? O que ela está falando, a gente não tem todas as respostas, mas uma coisa que a gente sabe é que Deus teve coragem e honestidade de provar do próprio remédio. E ela continua, Ele não pode cobrar nada do homem que não tenha cobrado de si próprio. Deus passou por toda a experiência humana, das irritações comuns da vida familiar, das restrições limitadoras do trabalho duro e da falta de dinheiro, aos piores horrores da dor e da humanidade, da derrota, do desespero e da dor. Nasceu em pobreza e sofreu dor infinita, tudo por nós, e achou que valia muito a pena. É maravilhoso a gente pensar nisso. Nós temos um Deus que é Deus conosco. Jesus, Ele é a luz enviada por Deus para iluminar a nossa escuridão, para nos dar vista, porque nós estávamos cegos, ignorantes quanto à verdade de Deus, para nos tirar da morte. O apóstolo João, em seu evangelho, quando ele começa a apresentar Cristo e dá as prerrogativas de Cristo, ele fala assim, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. E aí ele continua, a luz, quem que é a luz? Jesus, brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A Bíblia fala que a escuridão para Deus é como o dia. Deus não tem problema com a escuridão, porque Ele é a própria luz que emana sobre todas as coisas. O próprio Cristo, mais tarde, falando de si, em João 8,12, ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Por isso que não tem como alguém falar assim que Jesus é um cara legal. Ele está falando assim, olha, eu sou a luz do mundo. Imagina se eu fico de pé e falo, gente, olha aqui, eu sou a luz do mundo. Vocês vão falar, você é um cara louco. Isso é louco. O que isso é a luz do mundo? Jesus, quando ele falou que ele é a luz do mundo, é porque ele sabia que ele era o próprio Deus que veio iluminar a nossa escuridão. E aí ele fala, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. É a própria luz do mundo nos iluminando.
E para nós concluirmos, como nós podemos ter acesso a essa luz? Como nós podemos ter acesso a essa esperança que nos foi mostrada? O que nós devemos fazer? Na maioria das mensagens de Natal, desde criança, né, nós aprendemos isso, nós vemos isso nos filmes, e talvez você use isso com seus filhos, ou talvez você ouviu isso quando era criança. Olha, se você fizer tudo certo, se você passar de ano, Papai Noel vai te dar um presente. Ah, não, mas eu não acredito no Papai Noel, mas aí eu vou te dar um presente. Você será recompensado. E aí, quando a gente cresce, a gente ouve uma música, como a gente acabou de falar no começo, da Simone, que fala que seja feliz quem? Quem souber o que é o bem. Quem fizer o bem vai ser feliz, o resto não tem como. Mas a profecia que nos foi dada, ela nos fala que uma luz raiou. Preste atenção, a luz raiou. Um menino foi dado. O Natal, ele trata de nos apresentar um presente que nos é dado. Um presente nos foi dado. Nós não podemos fazer absolutamente nada para ganhar esse presente. E só pode receber esse presente aqueles que estão dispostos a recebê-lo de graça. O versículo 5 parece um versículo meio perdido nesse texto. Ele fala assim: pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimados como uma lenha no fogo. Aí você fica pensando, o que isso tem a ver com uma luz, depois o menino nasceu? Isaías aqui, ele está trazendo a imagem de uma batalha, a bota do guerreiro, eu estou até de bota hoje, né? Toda cheia, encharcada de sangue. Geralmente ele voltava com suas botas encharcadas de sangue, a sua roupa toda molhada, toda pesada, revolvida em sangue. E aí ele fala, isso tudo será jogado no fogo, será queimado. O que Jesus está falando é que nós não precisamos, o texto está falando é que nós não necessitamos usar o calçado pesado de um guerreiro, nem a espada, nem a armadura de uma guerra. Por quê? Está falando queime-os, porque outra pessoa irá lutar no seu lugar. E aí Isaías, mais tarde em 53:5, Isaías 53:5, ele vai falar assim: mas ele que é em Cristo, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. A boa nova do Natal é que nós recebemos um presente, e que nós não precisamos lutar. O Evangelho é a boa notícia que você ganhou algo gratuito. O Evangelho não vem com checklist e fala, faça isso, faça aquilo outro e você vai merecer. O Evangelho é a boa notícia, foi feito, foi feito, foi feito. O que você precisa fazer? Você precisa crer e aceitar pela fé a obra de Cristo. Ao ir para a cruz, Jesus pagou pelo nosso pecado. E quando nós confiamos na obra, naquela obra que a gente viu, não no presente, na obra que Cristo fez, na justiça dele, e não na minha e na sua, na justiça de pessoas mortais, mas quando nós confiamos na obra de Cristo, nos é dado o Espírito Santo. E aí nós somos refeitos de dentro para fora. Essa é a maravilhosa notícia do Evangelho. Essa é a maravilhosa notícia do Natal. Essa grande salvação que chega até você, essa luz que resplandece sobre as trevas, é um presente. É um presente. O único modo de recebê-la é admitindo, é graça imerecida. É graça sobre graça. Eu não fiz nada para merecer. Aí talvez você diga, ok, eu não tenho problema em receber presentes, eu gosto de receber presentes, todo mundo gosta, né? Mas alguns presentes são difíceis de receber, pois às vezes, quando a gente recebe algum presente, a gente está admitindo a nossa falência, a nossa insuficiência, a nossa necessidade de ajuda. Imagine que você esteja passando por uma grande dificuldade financeira, não tem comida em casa, não tem como alimentar os seus parentes, seus filhos, não tem como pagar suas contas, e aí um grande amigo descobre que você está passando por essa dificuldade. Aí ele chega para você e fala aqui, ó, está aqui. Pega esse dinheiro, essa quantia aqui, é toda sua, para você resolver todas as suas questões. A gente fala, eu gosto. Quem já passou por isso sabe que naquele momento fala, não, eu vou te pagar de volta. Não, eu vou resolver aqui. A primeira reação nossa é não aceitar.
Não, pode deixar. Leandro, não, eu resolvo aqui, cara, não. Olha, eu vou te pagar mês que vem, eu te pago. Não, está quebrado. Mas mês que vem eu te pago de novo, vou te devolver todo esse dinheiro com juros e correção. Por quê? Porque aceitar um presente como esse é reconhecer que você está numa situação de desvantagem na vida, de que você não tem condição de consertar talvez a situação que você está vivendo. E essa é a primeira mensagem, nada convencional do Natal. A primeira mensagem, nada convencional do Natal, é de que nós estamos perdidos. O mundo está perdido e ele não tem capacidade para se salvar. E que nada menos do que a morte do Filho de Deus poderia resolver esse problema. Não é isso que o mundo fala no Natal. Não é isso. Ouça as mensagens do Natal. Ouça as mensagens do Natal. Mas o Natal nos mostra que você e eu, nós somos incapazes de levantar nossa cabeça e falar assim, eu vou viver uma vida boa. Eu sou capaz. Eu vou consertar o mundo. Nós não somos. Natal nos mostra que foi preciso o Filho de Deus nascer, vir ao mundo, para que essa bagunça pudesse ser arrumada. Quais as aplicações que nós podemos tirar de forma pessoal para esse texto? A primeira que eu te faço, a primeira pergunta. Qual tem sido o seu olhar para o mundo? Porque o tempo todo, gente, nos é pregado e nos é ensinado, e a gente não percebe que o mundo é um lugar bom, que o mundo é um lugar maravilhoso, e que o problema não está no homem, o problema está no sistema, o problema está na política, o problema está nisso, está naquilo, o problema não é no homem. E muitas vezes a gente começa a acreditar, não, o homem é bom, o mundo é bom. Claro, o mundo é bom porque é feito de Deus, mas o sistema maligno que opera num homem longe de Deus, ele não tem como ser consertado sem Deus. Realinhe os seus óculos em relação ao mundo. Comece a olhar da forma que a Bíblia fala, não otimista, não pessimista, mas realista. O mundo é um lugar de trevas. Mas contudo, temos esperança. Aí, a segunda aplicação, de onde você está esperando a redenção para o mundo em trevas e para a sua vida? Talvez você olhe para a sua vida também e você fale, nossa, minha vida é essa trevas que está falando. É uma bagunça, eu não enxergo nada, as coisas na minha vida não saíram do jeito que eu esperava, e aí a gente começa a esperar a redenção daqui. Se eu casar, vai resolver meu problema. Se eu conseguir aquele emprego, aí minha vida vai... se eu ganhar 10 mil por mês, aí eu vou estar tudo resolvido. Se o partido político que eu gosto ganhar, vai resolver meu problema. De onde nós estamos esperando a redenção? Natal é um lembrete de que nós precisamos voltar os nossos olhos para aquele bebê na manjedoura, para aquele Cristo nascido na manjedoura, o próprio Deus encarnado. De onde você está esperando redenção? Olhe para Cristo diariamente. Lembre-se diariamente de que somente Ele tem a esperança para o mundo. A terceira aplicação, e é um lembrete, Deus se fez presente na história. Nosso Deus é um Deus próximo. Eu não sei o que fase que você está passando na sua vida, eu não conheço todos, eu não sei qual a situação que você está passando. A nossa intimidade, muitas vezes só a gente conhece as pessoas próximas, mas talvez você está passando por momentos de angústia, de dificuldade, onde você fala, tudo que eu queria era alguém que me entendesse, tudo que eu queria era alguém que entendesse a dor que eu estou sofrendo. E o Natal vem nos falar, você tem um maravilhoso conselheiro, que é todo poderoso, que é o príncipe da paz, que é o criador de todas as coisas. Por que você não se aconselha com Ele? Ele habita em você pelo Espírito Santo. Ele é o melhor conselheiro da história. Ele conhece seu coração e meu coração melhor do que ninguém. O nosso Deus, por tudo que nós passamos, nosso Deus já passou. Ele sabe. A Bíblia fala que Ele é um homem de dor, que sabe o que é padecer. Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Não tem uma situação de que Deus fala assim, não, eu não conheço essa dor. Eu não sei o que você está passando. Deus sabe o que eu e você passamos dia a dia. E Ele se identifica, e não é sábio de eu falar, eu estou entendendo. Não, ele se identifica, Ele sabe quais são as nossas angústias, Ele experimentou isso. Ele bebeu do remédio, como foi falado no texto.
Ele pode nos aconselhar. Deus é um Deus presente. Natal é tempo de se lembrar que Deus é um Deus presente na nossa história, gente. E o último é que nós recebemos um presente que é ultrajante. A graça, ela nos humilha. Ela nos humilha, ela nos coloca em uma situação que a gente fala, Deus, eu não tenho nada. Eu estou aqui, eu cansei de tentar consertar minha vida. Estou cansado de tentar dar um jeitinho para as coisas irem bem. Deus, eu não sei o que fazer, eu preciso do Senhor. Esse é um lembrete do Natal. E aí, esse é o ponto quando o homem chega e fala, e cai de joelho, e chora pelos seus pecados, pela sua miséria, fala, eu não sei como consertar, que Deus fala, ok, você está no ponto de receber a minha graça. Agora você entendeu as más notícias, então agora você pode receber as boas novas do Evangelho. É por isso que pessoas orgulhosas, é por isso que pessoas que falam, eu vou dar um jeito na minha vida, elas não alcançam a graça de Deus. É por isso que Deus resiste aos soberbos e aos orgulhosos. Por isso que Jesus fala, eu vim para os doentes, eu não vim para os bons. Eu vim para aqueles que falam num momento da sua vida, em algum momento falaram, eu não sei como resolver essa bagunça, Deus. E talvez você fale, eu já fiz isso lá atrás, mas talvez a gente precise fazer constantemente, pregar o Evangelho para a gente. A minha vida está se tornando uma bagunça novamente, eu não sei como resolver a situação no meu casamento, no meu trabalho, no dia a dia. Deus, olha esse mundo. Deus, eu não sei como resolver, eu preciso da sua graça para mim. A sua graça me basta. E aí Deus vai falar, você entendeu a mensagem do Evangelho, você entendeu que você não consegue arrumar essa bagunça. Agora você está pronto para receber esse presente gratuito, Cristo. E eu tenho essas 4 aplicações e um desafio para você. Durante as próximas semanas, isso é um desafio que eu queria que você guardasse no seu coração. E se preciso, você escreva. Relembrando as aplicações. Como está o seu olhar em relação ao mundo? De onde você tem esperado a redenção? Terceiro, Natal é um lembrete que Deus se fez presente na nossa história. E o quarto, Natal é um lembrete que nós recebemos um presente ultrajante, que nos humilha, que nos coloca no chão, mas que nos refaz. E o desafio é, nas próximas semanas, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Não pense só em você. Aproveite as oportunidades que nós temos no final de ano, quando as pessoas talvez forem muito pessimistas, não tem jeito, ou foram muito otimistas, o Natal é tempo de a gente dar a mão e fazer diferença e resolver o problema. Compartilhe a verdadeira mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem do Natal. Aproveite as próximas semanas para compartilhar o Evangelho com pelo menos uma pessoa, seja seu familiar, seja um colega de trabalho, seja numa ceia na sua casa. Talvez você faça ceia com a família, com os avós, com amigos. Pede um momento da palavra, fala, olha, Natal significa isso. Mas eu não acredito em Deus, mas essa festa é cristã. Então você deixa eu falar qual que é o motivo dessa festa, deixa eu compartilhar com você. Leve as más notícias, mas as boas notícias do Evangelho. Esse é um desafio para nós, para cada um de nós, compartilharmos essa notícia, essa mensagem. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor um dia se fez presente na nossa história. Obrigado porque o Senhor enxergou, Deus, em quão trevas nós estávamos, o nosso mundo estava, o nosso mundo interior, o mundo que nós vivemos, Deus, é um lugar de trevas, Pai. É um lugar escuro. E se não for a Tua luz raiando sobre nós, se não for Cristo nascendo no nosso coração, nós não temos como enxergar nada, Pai, nós estamos cegos, nós estamos mortos, nós carecemos do Senhor, Pai. Que nós possamos ter um olhar correto da situação, do mundo, um olhar realista, e que nós possamos esperar a redenção do Senhor, Pai. Que nós possamos nos voltar para Ti, Deus, esperando a redenção desse mundo. Nos ajude a lembrar também, Deus, que o Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus conosco, o Senhor entende, o Senhor tem simpatia pela nossa dor, o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa dor, a nossa angústia, as dificuldades de se viver nesse corpo humano, Deus, com tantas dores, com tantas angústias, Pai, com tantas perguntas sem resposta. O Senhor sabe o que é isso. O Senhor é um homem de dores que padeceu no nosso lugar. E nos ajude a aceitar esse presente merecido da graça, Pai. Essa graça que nos foi dada, Pai.
E nos ajude, Pai, nas próximas semanas, Deus. Esse é o meu pedido, Deus, pessoal, e para cada irmão meu. Que nós não sejamos egoístas, Deus, mas que nós possamos compartilhar, Deus, as boas novas do Evangelho, Deus, com as pessoas ao nosso redor. Que nós possamos falar qual é o verdadeiro espírito natalino, qual é a verdadeira mensagem do Natal. Nos faça ousados, Pai. Nos faça ser ousados pelo Senhor, Deus. Nós pedimos assim, em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém.